Bom dia a todos e todas. Então, estamos dando continuidade à nossa aula de sistemas distribuídos. Hoje, estaremos vendo os peer-to-peer. Essa aula está dividida em dois módulos, onde, primeiramente, estamos vendo algumas características do peer-to-peer. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a diferença de um cliente-servidor para o peer-to-peer, suas características e a organização. Um cliente-servidor, ele, como sabemos, ele é centralizado. O problema dele é que ele pode haver gargalos, né? Então, nós da rede pode fazer requisições maiores, né? E isso prejudique a rede como um todo, né? E a escalabilidade de um servidor, né, nessa conexão de troca de informações é limitada. Então, ele sobe sobrecargas. Então, como que eu posso resolver isso, né? Então aqui a gente pode visualizar que tem nós que estão aqui sobrecarregando meu servidor com informações e as outras não estão conseguindo, estão com menos trocas de informações. Uma maneira de resolver isso, né, pensando nessa solução, essas são as redes peer-to-peer, onde os nós fazem o papel também do servidor, tá? Então, peer-to-peer, colaboração, ocorre a colaboração entre os clientes, explora conexões alternativas, aliviando assim o servidor. Então, uma informação que está especificamente no servidor, eu posso pegar de um nó, né, assim, é, não prejudicando, né, sobrecarregando o servidor. A escalabilidade é inerente. Então, quanto mais pessoas conectadas, mais colaboradores, maior o fluxo que eu vou conseguir, sim, menos sobrecarga eu vou ter, né? Porque mais nós vamos ter mais informações para eu buscar essa informação, não sobrecarregando um único ponto. Essa é a diferença do peer-to-peer. Algumas características do peer-to-peer. Então, nós com responsabilidades similares. Então, não tem, diferente do servidor, não tem um nó responsável por todas as informações. Todo nó, a ideia dele, todo nó tem papéis similares. É como se fosse cada um fosse um servidor da informação. Eles se comunicam diretamente, né? Conexões lógicas, que a gente já vai ver a ideia. Então, se eu preciso de um arquivo, eu vou direto naquele computador, naquele servidor e pego a informação. Eles fornecem e usam recursos do sistema, né? Então, eles fornecem o arquivo ou alguma informação, mas também utilizam. Então, ele tem um toma lá da cá. Então, ó, você utiliza o meu arquivo, mas eu também quero utilizar essa rede. A administração pode ser complexa, porque imagine vários computadores independentes, né? Não sei onde que eles estão, estando nessa rede, né? Então, o problema principal de gerenciar isso é que um nó ele pode entrar e sair dessa rede quando bem entender. Então, a entrada e saída frequente do sistema, ele não está agregado ali, ele não tem que ficar conectado, ele pode entrar e sair quando ele bem entender. Necessidade de localizar nós e recursos da rede também é um grande problema, porque como que eu vou procurar um recurso nessa rede se eu tenho vários, né, nós cada nó, por exemplo, é um servidor. Como que eu vou identificar onde que está o arquivo que eu quero? Isso é uma dificuldade. O peer-to-peer, ele funciona, que a gente chama de uma rede sobreposta, overlay. Então, é uma conexão lógica. Então, aqui nessa figura, a gente tem vários computadores que estão interligados, né, que faz um monte de, de roteadores. A ideia do peer-to-peer é fazer uma rede sobreposta. Lógico que tem a rede por baixo, tem os roteadores, mas a ideia é eles se conectarem, um conhecer o outro, o IP, onde está a localidade do outro, para fazer uma conexão direta. Né? Essa é a ideia da conexão lógica, fazer uma rede sobreposta à nossa rede
né, principal. A organização do peer-to-peer. Então, vou mostrar as principais organizações, que é o servidor auxiliar descentralizado de SuperNOS. O servidor auxiliar é o caso do Napster, que eu já vou mostrar para vocês. Ele facilita a interação entre os nós de buscas de conteúdo e localização dos nós, endereço IP. Por que, que ele facilita? Porque ele tem um servidor central. Esse servidor central ele vai servir como um ponto para eu identificar aonde está o meu arquivo, né? Então ele tem ali, né, só serve para listar quem está conectado, né, e quem tem, por exemplo, o arquivo que eu quero. A comunicação ocorre direto entre os nós após a interação com o servidor. Então o servidor só serve para avisar, falar, ó, o arquivo que você quer está aqui, né? O documento que você quer está nesse computador. São exemplos, como falei, o Napster e o BitTorrent com Tracker. Vamos dar uma olhada no Napster, como que ele funciona. Então aqui eu tenho meu servidor auxiliar no meio, com os nós, né, espalhados, e estão, né, logicamente ligados, estão espalhados pela minha rede sobreposta. Então, quando o computador se conecta à rede, né, eu estou conectando aqui, estou ligando o meu Napster. Ele vai avisar ao servidor, falar, estou ligado e esta é a minha lista de arquivos que eu tenho. No caso do Napster era o MP3. Ó, tenho aqui minha lista de arquivos. Tô pronto aqui para fazer o compartilhamento. Quando uma máquina, algum nó, é, tem interesse em um arquivo, no caso MP3, ele vai perguntar para o servidor, ó, eu quero essa música, esse arquivo, quem que tem? Tá? Então ele pergunta para o servidor auxiliar, ele vai retornar uma lista de endereços que contém um arquivo, tá? Que estão, logicamente, é, estão ativos, né? Então não saíram da rede. Ela manda essa lista de arquivos, daí o nó decide com quem ou é, quais os nós que ele quer se conectar para fazer essa transferência de arquivo. Então ele faz a conexão diretamente com o nó que tem o arquivo, tá? Então aqui nessa figura mostra já o arquivo sendo, né, feito o download desse arquivo, fazendo a transferência do arquivo. Por que que o Napster acabou? Se a gente for pensar, qual que é o ponto de falha nesse servidor auxiliar? Nessa ideia, né, do servidor auxiliar, no centralizado, que é também conhecido como centralizado. Então, o único ponto de falha que é o servidor auxiliar. Se eu cortar o servidor auxiliar, eu acabo com a rede do Napster, né? Então, fica muito mais fácil, né, para eu acabar com uma rede assim, porque ele tem um ponto central, né? O arquivo não está nele, mas as listas estão nele, né? Então, por isso que ficou simples de finalizar com o Napster, né? Os arquivos estão separados entre os computadores, mas a lista, quem tem, né, esses endereços, esses índices, é o servidor, né? Então, esse é o ponto de falha do Napster. E os descentralizados? Os descentralizados já fugiu dessa ideia de um servidor auxiliar. Então, cada máquina é responsável, como se fosse um servidor. Então, os nós realizam as mesmas tarefas sem coordenação central do sistema. Então, não tem alguém, algo centralizado. Alguns desafios: consistência de dados, gerenciamento e custo de comunicação. São vários computadores interligados, então por isso esse custo. São exemplos do Bitcoin, BitTorrent, Centrec e o GNUtella original, ou Nutella original, enfim. Vamos ver como funciona o GNUtella, então, a ideia de como ele funciona, para a gente entender um pouco melhor o sistema peer-to-peer descentralizado.
Então, o Gui Nutella tem os métodos para conectar o nó dele, ele tem uma lista pré-existente de nós possivelmente ativos. Então, quando você fazia o download do Gui Nutella, ele vinha já com uma lista de nós que são possivelmente ativos, né? Então, tinha uma lista ali de endereços para aquele nó que está instalando naquele momento possa entrar na rede, né? Senão, como que ele vai encontrar os outros nós na rede? E também ele usa um site de webcache para encontrar nós, né? Então esse webcache ele deixa, por exemplo, os endereços dos nós ativos, que é mais facilmente de encontrar do que vir em uma pré-lista existente. Também era esses dois meios que o Gnutella fornecia para o nó encontrar os outros nós da rede. Não estão no Gnutella, tinha o endereço de outros clientes que estão na rede Gnutella e o URL de outras caches. Então, são várias caches de URLs. Isso, como eu já disse, é para os nós poderem se encontrarem, né? E formar essa rede descentralizada. A conexão de nós também é bem interessante do Gnutella. Então, quando um nó conectava, o nó bem enviava, né, o nó enviava para outros nós sua própria lista de nós ativos. Para que ele fazia isso, né? Para os nós ficarem sempre visualizando quais nós que estavam ativos e compartilhar, para não perder, né? E os nós faziam entre eles, né? Para não se perderem e não ter problema de ficar redes, né, separadas, ocorrer de ficar redes separadas, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. O nó A tentará se conectar aos outros nós da sua lista, assim como os nós da lista que recebe de outros nós, até alcançar uma certa cota. Se conectará apenas a esses nós, mantendo os nós que ainda não foram tentados e descartando os nós que foram tentados, mas não funcionaram, né? Porque tem nós que, né, de repente alguém instalou em tela e não está entrando mais, então fica aquele IP até uma hora que se descarta. Fica aquele endereço até uma hora que se descarta, né? E mantendo somente os que são mais ativos, que vai manter a minha rede. Então, como falei para vocês, problemas, formar redes separadas, né? Por que que é esse envio de endereços um para o outro? Para não acontecer o que está acontecendo aqui. Ficou, né, uma rede, por exemplo, vamos usar o exemplo do Nutella, né? Se ele não fizer isso, ele vai ficar separado, redes separadas, né? Isso que não se quer num sistema desse jeito. Ele quer que todos fiquem numa rede só, conectados. Outro problema é que nesses sistemas, dependendo de como estiver a rede, as buscas podem demorar, né, demorar muito, ou até não encontrar e ficar uma busca eterna, né, não assim, infinita, mas essa busca pode ficar fazendo e demorar muito. Por quê? Né? Então, diferente do centralizado, ele tem que percorrer essa busca por toda a minha rede. Né? Então, aqui eu estou procurando uma música, no mesmo caso, MP3, um arquivo. Opa, ele vai enviar para os nós que ele conhece. Ó, você tem esse arquivo? Os nós que receberam essa requisição vão ver se tem esse arquivo ou não. Se não tiver, elas vão perguntar para os seus nós correspondentes. Né? Opa, você tem esse nó? E assim por diante. Você tem esse nó? Tá? Quando eu encontrar, depois a gente vai falar na próxima aula, eu não coloquei nesse slide, acabei esquecendo de mudar, quando ele encontra. Quando ele encontra, o nó que tem esse arquivo vai se comunicar diretamente com quem solicitou, né? Para não precisar ficar voltando toda essa rede de nós. Então, quando encontra o arquivo que tem o arquivo, ele já se conecta diretamente com quem solicitou e fala, ó, tem o arquivo, vamos fazer a transferência. Mas depois a gente volta para falar na outra aula. Qual que é a grande vantagem do centralizado para o servidor auxiliar? Aqui eu não consigo acabar com essa rede, porque mesmo que eu finalize um nó nessa rede,
os outros nós vão estar conectados. Então são muito mais nós, muitos pontos, são muito mais pontos para tentar cortar, mas como a rede ela tem um conjunto, né, ela é entrelaçada, é muito difícil eu acabar com uma rede desse tipo. E agora vamos visualizar o supernós, né, que é uma ideia um pouco diferente do descentralizado, né? O supernós ele assume um papel mais importante que os outros. Ele fica como se fosse um servidor, né, responsável só por fazer uma indexação melhor, mas eles não são servidores, tá? Assim, eles só têm um papel mais fácil para poder encontrar esses arquivos. Depois, na próxima aula, eu mostro como que é a busca deles. Eles auxiliam na indexação de nós, conteúdos diretamente ligados a eles, como mini servidores. São exemplos Skype original, Gnutella atual e o Casa. Nessa ideia, né, então, quando algum nó que não é um supernó quer um arquivo, ele vai perguntar para o seu, né, pro seu supernó, falar, eu quero esse arquivo. Ele vai ver se algum nó que ele está conectado tem esse arquivo, ou se não vai perguntar para os outros supernós, né? Então esses supernós eles vão perguntar, já vão visualizar se tem os arquivos ou não pelo índice, e se não tiver, ou se tiver, ele já faz a conexão diretamente com quem pediu esse arquivo. Caso o nó, né, esse nó também, ele, ele precisar sair da rede, um dos subnós, ele assume o papel principal, tá, do supernó, tá? Então, a vantagem disso é a velocidade para encontrar os arquivos, né? Se um supernó cair, outro entra fazendo o papel dele. Bom, a próxima aula, a gente vai estar visualizando a estratégia de buscas, que eu dei uma visão hoje, mas a gente vai abordar novamente, busca estruturada e o sistema Shore, que é um sistema de busca de peer-to-peer em anel, tá? As, as, as minhas referências de- são as mesmas, o Colores e o Tannenbaum, e a última eu utilizei uma videoaula do Simplício, né, que é bem interessante para quem tiver com dúvidas, tá? Pode também consultar esse material do Simplício, que é também de peer-to-peer.